retrasada, né, que a semana passada foi o dia da Bíblia, que nós estamos estudando o livro de Provérbios, que é o guia para se viver bem, né? É a base ali do dia a dia, para que nós possamos, através dos nossos atos, glorificar a Deus. Amém, irmãos? Esse é o objetivo. E aí temos aí nesse tempo vários temas a cada domingo estudado aqui na escola dominical da nossa igreja, né? E o tema que nós estudamos há 15 dias atrás, porque a semana passada foi um EBD especial em virtude de comemoração ao dia da Bíblia Sagrada, né? Então tivemos lá um tema diferente na semana passada. E hoje nós finalizaremos o tema que nós começamos anteriormente, que é um tema sobre finanças e planejamento. É um tema importantíssimo para que cada um de nós possamos cuidar de uma forma toda especial e, acima de tudo, glorificar a Deus com as nossas finanças. Amém, irmãos? Amém. Eu tinha uma certa dificuldade de entender essa relação de Deus e dinheiro quando eu me converti a essa igreja alguns anos atrás. E aí, quando eu comecei a entender isso através de Deus trabalhando no nosso coração, de que de todos os recursos que existem, é de Deus. Que nós somos apenas administradores por um tempo enquanto estamos aqui. Esse é fato. E o cristão, ele precisa ser essa pessoa prudente, né? Para ter essa relação de uma forma que nós falamos na semana passada. São 3 palavrinhas. Irmãos, lembram dos que estavam aqui? Planejamento, qual que era o outro? Controle e disciplina. Não, finanças é isso. Finanças é controle, planejamento e disciplina. Para que nós possamos usar esses recursos que Deus nos deu de uma forma prudente, de uma forma equilibrada, para que não tenhamos assim, as pessoas ficam, às vezes gastam, porque nós falamos semana passada. O mercado financeiro, nós somos seduzidos a comprar muitas vezes aquilo que não precisamos. E aí nos endividamos e até brincamos, né, irmãos, que em algumas denominações pentecostais os irmãos usam assim: eu estou numa prova terrível. Mas talvez Deus não esteja nisso. Talvez nós que entramos sem planejamento, sem controle e sem disciplina. Então, para esse momento, nós vamos orar para que Deus nos dê graça nessa manhã. Senhor, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a poder, ó Deus, com esse tema tão importante na vida do ser humano, que é finanças. Que nós possamos, ó Deus, ter esse planejamento, ó Deus, ter esse controle e ter essa disciplina dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome, ó Pai. E, ó Pai, se cada um de nós, ó Deus, dos que estão aqui, ó Deus, dos que estão em casa e daqueles que ouvirão essa aula no futuro, ó Deus, coloque em nosso coração esses 3 momentos, para que nós possamos honrar e glorificar o nome soberano do Senhor e Salvador Jesus, através das nossas finanças. Ó Deus, nos capacita para isso, nos dê sabedoria. Nós te suplicamos, ó Deus, no nome santo, no nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bom, e o texto que nós usamos lá, semana retrasada, é Provérbios 21:5. Nós vamos abrir em Provérbios 21:5, né, que foi o texto que o autor nos recomendou a ler esse texto. E aí a gente vamos avançar aqui com essa proposta aí, meus irmãos. Provérbios 21:5, que nós lemos. Todos acharam, amém? Irmão Daniel, obrigado, irmão Daniel, obrigado. 21:5 diz assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Ou seja, aquela pessoa que age por impulso, né? Que não planeja, que não consegue, por algumas regras, para esse tema importante, acaba aí se endividando, se enrolando no ditado popular e acaba tendo sérios problemas. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ter essa prudência, né? Esse controle. E aqui, meus irmãos,
a gente vai avançar um pouco por conta do nosso tempo, porque esse tema, a semana passada, os que estavam aqui passaram por essa etapa, e nós fizemos com os irmãos o seguinte: nós iríamos entregar para os irmãos uma folhinha básica do básico, que certamente muitos dos irmãos já fazem isso em suas casas, em seus lares. Nós só vamos reforçar isso, né? É um orçamento doméstico, né? Que a gente coloca ali o custo fixo, custo variável, do que a gente usa diariamente, né? Então, eu vou pedir que o irmão Nelson, eu vou pedir para o irmão Reis, por favor, entregue para cada irmão aí, a cada família, não sei, é uma folhinha, que aqui, irmãos, pode entregar para cada família aí, por favor. É um negócio básico, irmãos, tem lá receitas, né? Que é a receita? É o salário, é benefício que a pessoa recebe, talvez o aluguel, um rendimento, para aqueles que trabalham em empresa, tem a participação de lucro, o 13º salário, enfim, tem lá as receitas. E, por outro lado, nós temos o quê? As despesas, né? E o que nós colocamos aqui? Eu, Valdilson, particularmente. Eu coloco como despesa a primeira coisa lá, a primeira coisa, é devolver o que Deus nos deu, que é o dízimo. Primeira coisa lá, dos seus gastos, fixo. Todo mês tem que estar lá. Tem que estar lá, irmãos. E quando você faz isso, você é abençoado por Deus. Se você não tem feito isso, faça isso, que depois nós vamos ver o resultado. Quando você faz de uma forma planejada, organizada e disciplinada, Deus vai abençoar a sua vida. Então temos lá, eu coloquei, mas aí os irmãos alteram lá de acordo com a sua necessidade, né? Com o seu planejamento, mas o fato é que nós temos que ter isso, porque muitas vezes a nossa mente nos engana, e alguns economistas dizem que a maioria das dívidas que nós temos não são grandes, são pequenas, talvez R$15 ali, 20 ali, 30 ali, 5 ali. Então essa somatória dessas dívidas pequenas, talvez sem controle, isso causa o quê? Um desajeito ali, causa ali problemas para que nós possamos entrar em dívidas que muitas vezes nós não precisamos. E aqui, irmãos e irmãs, é importante que nós tenhamos isso, né? Por quê? As finanças, ela tem causado aí, em algumas famílias, e falamos isso semana passada, muitas coisas negativas, conflitos, né? Separações, brigas, várias coisas que ocorrem por conta dessa questão das finanças, porque é algo muito sério e deveria se falar mais. E nós falamos também, semana passada, semana retrasada, que nas nossas escolas, todas as escolas do país, deveria, por obrigação, ter uma matéria básica lá, administração financeira. Sabe, básico, para que as crianças possam entender isso, que os recursos, o dinheiro, ele não cai do céu, é conquista, é trabalho duro, é a gente poder dar valor para aquilo que nós estamos adquirindo e gastar de uma forma prudente. E aí nós demos vários exemplos aqui, e nós vamos repetir novamente por conta do nosso tempo. Nós falamos que a desigualdade que há no sistema financeiro é muito grande, muito grande. Eu vou só falar bem rápido, os irmãos, alguns que não estavam aqui, que se você pegar, por exemplo, falamos isso bem rapidamente, quem usa o cartão de crédito, levante a mão, quem usa, bem alto, não tem problema, quem usa? É usarmos de uma forma prudente e equilibrada, não é ruim. Agora, se não usar de uma forma equilibrada, prudente e disciplinada, aí o negócio fica complicado, fica muito complicado, mas fica complicado assim de uma forma desastrosa. Falamos a semana passada, semana retrasada, que o juro do cartão de crédito é 437% ao ano, em média. Isso dá, em média, 37% ao mês. Em contrapartida,
o juro da poupança dá 0,67 em média. Aí. Ou seja, temos até um exemplo aqui com os irmãos brincando, né? Usamos alguns participantes aqui. Então, se um tem R$1.000 e coloca na poupança, vai render no outro mês R$6 e alguma coisa, quase 7. Se a outra pessoa que vai pegar aquele R$1.000 do banco no cartão de crédito, ele vai pagar R$370 em média. Que injustiça, irmãos, o mercado financeiro coloca para nós. Legalmente isso. É um desvio legal que o banqueiro coloca sobre a gente. Então precisamos ter esse cuidado de entender, peraí, por que eu coloco R$1.000 lá, vai me render R$7 na poupança? E aí uma outra pessoa pega esse R$1.000 que está numa situação difícil, que usou o cartão de crédito de uma forma... Vamos lá, tem situações que tem mês que é complicado, é bem verdade, mas não pode isso ser uma rotina, sempre. E a pessoa tem que ter esse controle, para que ele não pague, não dê dinheiro para o banqueiro de uma forma, assim, desleal, porque é desleal, moço. Porque se você pegar uma relação de, você coloca a aplicação, ganha 7, e aí, do outro lado, a pessoa pegou aquele mesmo R$1.000 seu e emprestou para outro, que é o banqueiro, e ganhou 370. Pega 370 menos 7, ele ganhou livre R$363, Bárbara, sem fazer nada. Só usando o dinheiro de outra. E o banqueiro faz isso, ele não produz nada, como eu falei. Não produz, não tem ali encargos com o trabalhador, com mão de obra, com infraestrutura. Não. Então, meus irmãos, precisamos pensar nisso. Precisamos ter isso em mente. Espera aí. E falamos também, olha, se você vê um produto que ele custa lá um valor X lá, sei lá, um sapato, dei exemplo aqui de irmão, um sapato de R$600, as irmãs que gostam de sapato, uma bolsa para as irmãs, R$800, uma bolsa linda que eu vi lá. Aí se eu pegasse R$800 à vista ali na mão, 8 notas de 100, é difícil, né? Dá muitas das vezes. Agora, se o vendedor fala assim, olha, eu te faço em 10 vezes sem juro, e a primeira daqui a 30 dias. Aí, peraí, já mudou a coisa. E às vezes você compra aquela bolsa sem necessidade, aí uma dívida aqui, outra dívida ali. Então essas coisas, irmãos, na realidade, no dia a dia, Deus nos pede que tenhamos prudência, cautela, equilíbrio financeiro. E precisamos começar a exercitar isso. Os irmãos que já fazem assim, louvado seja Deus. E os que não fazem, que são seduzidos pelo mercado, isso o mercado, irmãos, estão falando assim, ó, é comprar e comprar outra vez. O mercado financeiro, o mercado em si, é isso. Para que a gente, ainda mais nesse período, é assim algo, esse dezembro, a sedução, ela é triplicada. Ontem eu fui persuadido pela irmã Janete e pela irmã Letícia, a minha esposa e minha filha, pastor Humberto, de um tal de, como é que é? Outlet aqui no Imigrante, pastor. Ontem à tarde. Isso. E eu nem sabia onde que era esse local. E nós tínhamos um casamento ontem à noite de uma pessoa que trabalha comigo. Nós fomos um casamento ontem à noite. E antes do casamento nós fomos lá à tarde. O negócio é enorme. O estacionamento acho que é 5 andares. Resumindo a conversa. Entramos lá, não consegui parar o carro que não tinha vaga. Nenhum lugar. Que bênção, irmãos. Voltamos. Não tinha lugar. Não tinha lugar, pastor, não tinha lugar, por volta das 4 horas da tarde. Não, irmãos, é como eu falei, irmãos, vamos lá. Eu acho que nós precisamos, irmãos, proporcionar também esses momentos. E aí fomos, olha só, lá não tinha local nenhum, né, é outlet. Aí achamos uma vaga aqui no outlet, aqui perto da White Martins, no Piraporinha. Saímos de lá para cá. Totalmente diferente. Aí falei para elas assim, ó, pode escolher, que lá eu vou pagar para vocês. Paguei para elas, ficaram contentes. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, esse tema é muito sério, irmãos. É muito sério, e a gente tem que cuidar com todo o carinho, para que nós possamos glorificar a Deus através dos nossos atos. Se os irmãos que estão aqui nessa manhã entenderam o que nós estamos falando, que todos os recursos são de Deus, e que nós somos privilegiados de ser mordomos, administradores desses recursos que Ele nos dão, você e eu seremos abençoados.
Eu faço esse desafio com os irmãos aqui, ó, nessa manhã. Façam isso. Separe a primeira parte para Deus. E depois vocês vão ver o resultado. Faça isso. Mas faça de coração, irmãos. Isso aqui é do Altíssimo. Ele me proporcionou isso aí. Ele que abriu essa porta para mim, desse trabalho. E glorificar a Deus, sabe? Ele quer ali a nossa atitude de respeito, de carinho, dedicação, devoção a esse Deus que criou todas as coisas. E nós possamos glorificar Ele através das nossas vidas. E nós falamos nesse texto, os pensamentos do dirigente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Falamos sobre isso. E também o planejamento, que é compreender que o bom planejamento financeiro faz parte do ser cristão. O cristão tem que dar um bom exemplo no trabalho, nas suas responsabilidades, né? Tem que ter lá, irmãos, aquele comprometimento, aquela palavra de você falar, vou pagar tal dia, vou pagar aquela pessoa. E se porventura houver algum problema que não consegui pagar naquele mês, dê uma satisfação. Olha, houve um problema assim, assado. O bom testemunho, sabe? Que nós temos que ter isso, sentir aplicar os ensinos bíblicos à vida financeira. Precisamos aplicar os ensinos bíblicos na vida financeira. Agir, administrar conscientemente o orçamento. E aí entra aquilo que nós falamos no início: planejamento, controle e disciplina. Precisamos ter isso. E pensar sempre, meus irmãos e irmãs, que o sistema financeiro, ele muitas vezes coloca ali coisas que muitas vezes nós não precisamos. E aí os irmãos deram vários exemplos. Os irmãos, semana passada, a gente tinha um tempo amplo, e aí o irmão Enés, ele falou que recebeu uma cartinha, né, irmão, de uma instituição, falando que ele era um cliente VIP, um cartão especializado. E muitas vezes, meus irmãos, nós até brincamos, e nós acreditamos, só somos VIP mesmo, sabia? Quando os camaradas propõem essas coisas para a gente, essa sedução, e a gente começa muitas vezes a gastar o que nós não temos, por conta dessa sedução. É uma sedução mesmo que precisamos pedir graça do nosso Deus para poder rejeitar. Fugir dessas seduções. Fazer como José do Egito fugiu da mulher de Potifar. Literalmente fugir, sabe? Não é ato covarde, isso é ato prudente de nós rejeitarmos aquilo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não precisamos comprar aquilo naquele momento, naquele tempo. O que é finanças? Falamos sobre isso também. Um conjunto de receitas e despesas, gestão do manejo do dinheiro, envolve planejar, controlar e administrar os recursos financeiros de uma pessoa, empresa ou país. Não é? E nós falamos também que, infelizmente, é com tristeza que eu falo isso, que o nosso país é uma potência mundial, o Brasil. Quem acredita nisso, diga amém. Eu não senti muito, não. Amém ou não? Amém. O Brasil é uma potência mundial. Mas não temos uma coisa que precisamos ter: administradores públicos responsáveis, temente a Deus e honestos. Porque os recursos, irmãos, financeiros que os nossos administradores têm por conta dos nossos impostos são muitos, mas são muitos. E o Brasil, nós temos aqui no nosso país tudo. Temos água, petróleo, minério, um agronegócio extraordinário. Tem uma instituição chamada Embrapa, depois os irmãos pesquisem sobre isso, uma tecnologia de ponta, de produção de alimentos, de grãos, de trabalhar com a terra. Nós somos o país que menos nós somos o país que menos agride a terra, o Brasil. E nós somos, acho que é o terceiro ou quarto produtor de grãos e alimentação no mundo, e nós usamos da nossa terra produtíveis apenas 7,8%, enquanto os outros países usam mais de 30, 20, 40, enfim. Nós protegemos a nossa terra e nós somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta. E outros mais. Mas, infelizmente, é com tristeza que eu digo
que nós não temos administradores à altura do nosso país. Não é só agora, sempre, irmãos. Porque se tivéssemos, esse país era uma potência. Se não tivesse tantos desvios, tanto uso, mau uso do dinheiro público, esse país era outro, né? Então, o administrador, já que nós temos isso lá, cada um de nós temos que ser administradores exemplares, mesmo com todas as dificuldades, né? Com todas essas turbulências, precisamos pedir a Deus graça para nós revermos alguns conceitos que a gente tem, a forma de nós pensarmos e a forma de agirmos com aquilo que Deus colocou em nossa mão através dos recursos do nosso trabalho. E a disciplina que deveria ter nas escolas e em nosso país é o quê? Educação financeira, né? A educação financeira precisava ter nas escolas, como eu disse, porque se tivesse, vinha lá desde berço entender como é difícil você receber o recurso e trabalhar isso de uma forma prudente para que o país não se endivide, para que as pessoas não fiquem endividadas, porque, como eu dei o exemplo, se ficar endividada e precisar de recurso dos banqueiros, é muito desleal. É muito desleal. O que você aplica ali de uma poupança ou qualquer outro meio de investimento e o que você recebe, e se você for usar de cheque especial ou cartão de crédito, que é um negócio absurdo de caro, muito caro. E como falamos também, atualmente a taxa Selic está 15% ao mês, uma das maiores do mundo. Então, isso espanta o investimento. Qualquer tipo de financiamento que você for fazer, a médio ou a longo prazo, vai impactar no seu orçamento. Então, precisamos ter esse controle, meus irmãos e irmãs, e planejamento e disciplina com os recursos. Quem nunca teve problemas financeiros? E quem nunca passou aperto? Aí nós perguntamos aqui a semana retrasada, todos levantaram a mão, todos. Todo mundo passou por aperto. Só teve uma pessoa aqui que não passou aperto. Foi o Mateus, o filho da Joyce, com quantos meses ele tem, pastor? 6 meses. Mas o Mateus já está devendo, tá? Pelo endividamento do nosso pau. Peraí, presta atenção. O Mateus nunca entrou em aperto, em problema, mas o Mateus, ele já está devendo, porque os nossos administradores públicos são muito ruins e a nossa dívida pública é muito alta, então ele está devendo. Não que ele comprou nada, é pela irresponsabilidade dos nossos administradores públicos que causaram isso. Mas, vamos para frente aqui. O descontrole da área financeira tem provocado inúmeros problemas, como falamos, distanciamento, do relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, tensão, a saúde afetada, mau testemunho na sociedade. Isso talvez seja o pior, irmão, para quem é cristão. A pessoa chega lá e assumiu a responsabilidade de não cumprir. E aquela pessoa fala assim, mas aquele cristão ali, ele me deu uma canseira naquilo. E é muito triste isso, sabe, irmãos? Porque Deus é o Deus da justiça, amém? É o Deus do controle, é o Deus soberano. Então, meus irmãos, olha a responsabilidade que eu e você e cada um de nós temos aqui. Nós somos representantes de Deus aqui na terra, amém? Precisamos fazer a coisa com prudência, com honestidade, com clareza, porque eu sempre digo, nós não podemos esconder nada de ninguém. De ninguém. Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa no trabalho, eu sempre cito esse texto, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes dos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, dá para me esconder do pastor Valfredo, do pastor Humberto, do padre, da mãe, do pai, da mulher, do patrão, não, de todos, mas com Deus. Eu vou dizer para você uma coisa, com Deus não tem como dar jeitinho brasileiro. Sabe o jeitinho brasileiro? Dá um jeitinho brasileiro. Não tem como. Não há possibilidade. Impossível, porque Deus é Deus. Amém, irmãos? E precisamos ter isso em nossa mente, que Deus, Ele olha todas as coisas. Ele está registrando esse momento aqui hoje, 21 de dezembro de 2025, nós estamos aqui falando sobre finanças, e Ele está registrando isso. Eu creio dessa forma, o Deus da Bíblia, o Deus soberano. E precisamos ter isso, meus irmãos. Essa condição. Na atualidade,
marcados pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda, pela procura de status, ou seja, uma vida apoiada em falsos valores. E muitas pessoas estão seguindo isso. Precisamos virar, dar uma guinada nisso e reverter esse quadro. Não ir porque todas as pessoas foram. Veja a sua situação atual. É possível fazer isso? O faça. Não faça porque outra pessoa fez. Precisamos ter isso em mente, meus irmãos. Precisamos ter isso em mente. O princípio da honra a Deus. Honrar o Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Isso é promessa de Deus para quem é fiel ao Senhor, para quem tem essa mentalidade de entender que tudo é dele, e nós usamos uma parte maior que ele nos deu, e deixamos ali uma porcentagem, 10% para entregar ao Senhor, e deixe isso em primeiro plano ali, e você será abençoado, e nós somos testemunha disso. Certamente, o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem é Deus. De quem é Deus? O princípio da dedicação ao trabalho. Olha só o exemplo de uma formiga. Está aí em Provérbios também. Vai ter como uma formiga ou preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ou seja, nós, como os administradores dos nossos recursos e nossos lares, nós precisamos ter esse exemplo dado aí nas Escrituras, para que nós possamos ali não gastar todo o nosso recurso financeiro, deixar ali uma reserva para alguma eventualidade, né? Em momentos talvez que, muitas situações, há ali alguns desvios que ocorrem sem você planejar, e aí você tem que ter ali uma reserva, para que você não, volto a dizer, não busque os recursos que não são seus através dos recursos financeiros de instituições bancárias com juros muito altos, que são desleais, que são muito caros. Então precisamos evitar isso. Precisamos evitar isso. E há um ditado popular que diz, né? O trabalho dignifica o homem. Quem já ouviu essa frase, levante a mão. Olha isso. Ô Tomás, você é muito novo para ter ouvido essa frase. Quem falou para você essa frase? Você não lembra, né? Eu vou te ajudar. Existia, quem já, olha, só os mais experientes, que têm um cabelo grisalho igual ao meu. Quem lembra do Zebete, aquele radialista? Eu era garoto, pastor, e o meu pai escutava todo dia, para a gente trabalhar os mais jovens assim, ele falava assim, joga água nele, chua. E eu tinha lá meus 13 anos, faz tempo isso aí, irmãos, eu estou com 57 já. E aí, levantava para trabalhar na feira, joga água nele, e eu acordava e o Zebete falava assim, o trabalho dignifica o homem. E é uma verdade, irmãos, dignifica o homem, dignifica a mulher, dá valor, sabe, para aquilo que Deus deu para cada um de nós, e fazer com honestidade, e a bênção do Altíssimo vai vir sobre as nossas vidas. Eu creio assim, amém, irmãos? Muito bem, esse texto nos fala que a inteligência, a integridade, a iniciativa, essas são as características que Deus valoriza e quer ver reproduzidas em nosso caráter. Como o princípio da integridade e honestidade, como o crente deve fazer para agir com honestidade e integridade, respeitar as leis do país e cumprir suas obrigações fiscais. Ser verdadeiro, agir com transparência e não enganar os outros, manter-se fiel aos seus valores, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Muitas vezes a gente vê algum tipo de acidente aí, né? Caiu lá um caminhão transportando, sei lá, pegar qualquer coisa, abacaxi, batata, qualquer coisa. Aí pessoas aproveitam aquele momento, vai estragar mesmo, vamos pegar. Não, negativo, não é seu. Não, mas todo mundo foi. Não, negativo. Ainda que as circunstâncias sejam favoráveis, espera aí, isso não é meu. Essas coisas básicas, meus irmãos, que precisamos ter. Mas todo mundo
faz um gatinho ali na TV a cabo, a rua inteira, mas eu não faço. Não faço. Não pode ser assim. Ainda que as circunstâncias ali estejam ali favoráveis, facilitadoras, ou não, fugimos dessas coisas, né? O princípio da adaptação. Diante do aumento dos preços, queda do poder de compra, desemprego, como se adaptar a uma nova condição de vida? Às vezes é difícil, passamos por muitas dificuldades, né? Por mais que você seja que você planeja, que você controle, que você tenha uma disciplina, pode ser que há ali alguns desvios que você precisou de alguma situação naquele mês ou outro, de alguns ajustes. Mas isso não pode ser tem que ser exceção, não pode ser uma regra. E sempre está, assim, enrolado até a tampa. Precisamos pedir a Deus graça e sabedoria para rever a nossa vida em relação às finanças. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, Filipenses 4,11. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você já viu alguém que reclama de tudo? Conhece alguém assim? Só levante a mão. Bastante gente, né? Isso, infelizmente, cristãos fazem isso. Mas nós precisamos ter essa prudência, meus irmãos, de não sermos assim, de não sermos murmuradores e contendas diante de uma situação que vivemos talvez momentânea, porque muitas vezes nós, por conta de problemas até terciários, acaba chegando em nós, né? Mas não podemos murmurar, devemos fazer, eu sei que é difícil muitas das vezes, mas tudo o que fazemos, meus irmãos e irmãs, tem a única finalidade: glorificar o nome de Deus, mesmo na dificuldade. Eu sei que não é fácil, viu, irmãos? Às vezes, não é fácil. Falar é fácil, mas fazer é difícil. Mas eu desafio os irmãos a não murmurar. Aconteça o que acontecer, não murmurar. Eu já contei essa história aqui, é um pouco engraçada. A Letícia era bem pequenininha. Quando nós fomos em Salvador, não é esse o fato, mas o pastor Humberto, nosso amigo há muitos anos, e o Vinícius estava na barriga da Janete ainda, pastor, quando nós fomos lá na Salém, e aí o pastor Humberto nos levou até a casa da minha tia, né? Mas não é esse o fato é que, o que eu vou dizer para os irmãos, a Letícia era bem pequenininha mesmo, na idade, devia ter uns 3, 4 anos, eu morava lá no Serraria ainda, e eu estudava, trabalhava à tarde, estudava de manhã, e eu saí meio acelerado. O portão de casa tinha um ferro para travar ele, e eu meio correndo, Tomás, o ferro do portão pegou no dedo aqui, mas foi uma pancada tão abençoada, irmãos, que o olho encheu de água. Mas sabe aquela pancada abençoada por Deus? E o inimigo das nossas almas queria que eu chutasse, gritasse, portão, graças a Deus. E o olho encheu de água, e latejando, e ficou latejando a manhã, a tarde e a noite. Aí depois da meia-noite parou. Não precisei cortar a unha, nada, aquele pretão aqui na unha, aqui a unha foi crescendo, eu fui cortando. Não murmurar mesmo as dificuldades. Eu sei que é difícil, manter o controle emocional, que falta para nós manter o controle emocional, controle financeiro e controle emocional. Deixe com que o Espírito de Deus que habita em nós nos controle. Amém, irmãos? Faça isso. Eu faço esse desafio a você, faça isso. Não é fácil, mas faça isso que é possível, porque Deus nos deu capacidade para isso. Deus nos deu inteligência, sabedoria para isso. O mercado produz e tenta nos convencer a comprar. Faça em 12 vezes sem juros. Muitas vezes somos seduzidos a comprar algo que nós não necessitamos. Pense nisso. Quais os cuidados que devemos ter no uso de financiamentos e de cartões de crédito? Haverá algum problema se o crente souber usar tudo isso de uma forma disciplinada? Claro que não, né, irmãos? Se nós usarmos de uma forma equilibrada, controlada, nós podemos ter e alcançar os objetivos. Como nós somos pessoas que não nascemos em berços de ouro, somos pessoas ricas,
por Deus, mas materialmente nós não temos tantos recursos, aí nós temos que trabalhar com os recursos que nós temos de uma forma disciplinada, de uma forma ordenada, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Compra talvez de um eletrodoméstico, de uma residência, enfim, de um terreno, enfim, temos que fazer assim, temos que construir alguma coisa. Não, desde que ele honre seus compromissos, como eu falei, a pessoa pode ter cartão de crédito, isso, aquilo, fazer... Sim, mas desde que ele honre os seus compromissos de uma forma prudente, dando um bom testemunho de Cristo, e não caia nas seduções impostas pelo mercado financeiro de comprar aquilo que você não precisa naquele momento, ou comprar aquilo que você não conseguirá pagar. Ter esse controle, ter essa visão de ser prudente. Aí nós falamos também sobre a taxa Selic. Se nós não conseguimos conviver bem com o cartão de crédito, é melhor não ter. Se você não tem esse domínio, esse controle próprio, então não tem, afaste dele, quebre ele, não use ele. Como eu falei, o juro em média, 445% ao ano, em média 37% ao mês, e o juro da poupança 0,67%. Então, só para os irmãos pensarem nisso, toda vez, meus irmãos, eu desafio a você aqui nessa manhã, toda vez que você for comprar algo que talvez você não precise, lembre o que nós falamos hoje. Sabe aquele irmão do cabelo grisalho? Ele falou, não vou comprar isso. Aqueles que gostam de comprar de novo e comprar outra vez. Não faça isso. Também, não é para você ser aquela pessoa muquirana, sabe? Não, também não. É flexível, é equilibrada, para que você possa fazer isso de uma forma prudente e que possa honrar e glorificar o nome de Deus através das finanças, que é um tema muito importante, meus irmãos. O princípio do planejamento está em Lucas 14, 28 a 30. Os irmãos leiam em suas casas depois. Se não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, essa palavra é muito forte, ser impulsionado pela sedução que ali tem, não é? Terá problemas. Faça um bom planejamento, coloque-se diante de Deus com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Deus, me dê graça, me capacite, ó Deus, me ajude nessa área, para que eu possa dar um bom testemunho de Ti, para que eu possa viver de uma forma quieta, controlada, abençoada. Antes de comprar, faça algumas perguntas para si mesmo. Eu necessito do que estão me oferecendo? Faça a pergunta. Vou voltar aqui. Antes de comprar, faça algumas perguntas a si mesmo. Eu necessito do que estão me oferecendo? O uso justifica a compra? Tenho condições de pagar? Com este bem estarei cumprindo o propósito de Deus? Se eu não comprar, o propósito de Deus será prejudicado? Analise essas questões e tome a melhor decisão, que possa te trazer ali um equilíbrio e que possa, acima de tudo, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aqui, já caminhando no final, que a gente deu uma compactada aí, consumir com propósito ou consumir com propósito? Consumir de propósito ou consumir com propósito? Sabe aquela pessoa que gastou porque gastou, porque o outro gastou, porque o outro comprou, minha vizinha, enfim, porque está na moda, porque não sei quem da novela, porque não sei jogador de futebol, eu vou ter. Não é consumir de propósito, é com propósito, é com prudência, é com clareza, com transparência, com honestidade e, acima de tudo, glorificar o nome do nosso Deus, para que, irmãos, é uma bênção nós vivermos de uma forma equilibrada e prudente. Visando tempos difíceis, como nós falamos também, E deu tempo, deu certo. E para concluir, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Eu estou considerando, alguém quer dar alguma... O microfone está com inércia, também acho que não está com a bateria, pastor? Não. Tá? Está funcionando? Bem rapidinho, talvez alguns minutinhos, algum exemplo assim. Vamos lá. Eu não quero um exemplo. Olha, eu me enrolei numa dívida, não. Bem sucedido. Olha, eu naquele mês, eu fiz isso, aquilo ali, e deu certo, e Deus me abençoou,
Porque exemplos que a gente, no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado, que existe mesmo esses exemplos negativos, que a pessoa comprou e não precisou, e acabou se enrolando. Então, tem alguém nessa condição que quer dar uma palavrinha, coisa rápida, para a gente poder finalizar? A irmã aqui, Nelson, por favor. Aqui, só um minutinho, irmão, o microfone está chegando. Pode falar, irmão. Isso, bem rapidinho, irmão, por favor. Eu lembrando de cartão de crédito, eu lembrando do meu filho, que eu tenho 2 filhos, o homem e a Joyce, né? Ele me pegou meu cartão. Aí eu dei para ele, né? Aí depois veio aquela conta, eu falei, ô menino, você comprou o que no meu cartão? Ele disse, mãe, eu comprei 4 pneus, comprei não sei o que mais. Eu falei, oxe, depois você vai juntar, você trabalha, nós vamos pagar, vai pagar comigo, porque o cartão é meu, mas é eu que pago, mas foi você que comprou, é você que tem que pagar. Esse cartão de crédito, meu irmão, é coisa séria, não é para a gente estar entregando. Ele disse, mãe, mas eu ia falar com a senhora, eu falei, mas não falou. Ele falou, não, mas agora nós vamos pagar, porque a fatura vem, tudo vem, e a gente tem que pagar. Mas aí eu falei, não vou lhe dar meu cartão mais nunca. Tá certo. Olha, é uma coisa que não espera. Tem coisa que espera, né? É uma coisa que não espera. É o boleto e o cartão de crédito. Não espera. Tem que pagar. Tem que vir. Então, meus irmãos, pense nisso, reflita sobre o que nós falamos aí. Deus, nos dê sabedoria para lidar com esse tema tão importante, finanças, controle. Guarde isso, irmãos, controle, planejamento e disciplina. E fugir das seduções. Se os irmãos guardarem isso em seu coração, sabe, a gente não vai estar naquela agonia do dever, tem que pagar e a pessoa não dorme, tá aquela loucura. Precisamos evitar isso. E para concluir, meus irmãos, não darei valor a qualquer coisa que possua, mas utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança, no tempo e na eternidade. Pense nisso, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui nessa manhã. Esse tema é um tema muito importante. Guarde isso em seu coração. Finanças, controle, planejamento e disciplina. E fuja das seduções. Não haja por impulso. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã. Ó Deus, dê sabedoria a cada um de nós. Ó Deus, e aquele irmão e irmã que ainda não entendeu, ó Pai, que tudo é do Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. E nós somos administradores por um tempo aqui. Ó Pai, aceita a nossa oração e abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui, dos que estão em casa e aqueles que no futuro verão essa transmissão. Ó Deus, que o Teu nome possa ser exaltado em tudo aquilo que fizemos e fazemos com as nossas finanças. Senhor, aceita, ó Pai, a nossa oração, porque oramos agradecido por tudo, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar-nos em pé, por favor, irmãos? Vamos cantar a primeira e última estrofe do hino 62.
Jesus, né? Poder sentar, passar a palavra para o pastor Valfrido. Amém? Nome bom é o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus a presença aqui de algumas pessoas. Eu vou já convidar o pastor Humberto para vir aqui à frente e ele vai apresentar os irmãos que vieram com ele. Mas nós temos a presença da Shirley, a dona Shirley. Deus abençoe, viu? Uma alegria ter a senhora aqui conosco. Veio junto com ela Gustavo, Daniel, Felipe, Tiago e a Lígia. Então, eles estão aqui, que Deus abençoe, tá bom? Sejam bem-vindos. 19 horas hoje, nós temos um culto à noite. Vocês são convidados para vir. E é uma bênção que trouxeram as crianças também para aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero convidar o pastor Humberto para vir aqui. O pastor Humberto é pastor da Igreja Batista Bíblica em Salém, lá na Bahia. O pastor vai apresentar os irmãos que estão com ele e logo em seguida ele vai dar a oportunidade para a irmã Ruth, que é missionária, e ela terá a oportunidade de expor o projeto dela para a Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa. Só quero aqui pontuar a alegria de ter o irmão João aqui conosco, a irmã Meire. Os irmãos foram membros de nossa igreja por muitos anos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É uma alegria recebê-los aqui. Que bom, irmãos, estar aqui de volta nesta igreja. De todas as igrejas que passei, nesse Brasil, nesse mundo afora, o temor maior e o tremor é aqui. Para quem não me conhece, meus primeiros passos foram nesta igreja. E só para vocês terem noção, a minha mamãe, no culto de partida, aquele culto de despedida, quando ela partiu para a glória, foi nesta igreja. A minha avó, por parte de pai, também foi nesta igreja. Quase todos os meus tios, por parte de pai, passaram por aqui. Há uma história. E aqui eu tenho uma dívida enorme com esta igreja, com aqueles irmãos que nunca cessaram de orar por mim. Hoje estamos pregando o Evangelho e dirigindo igrejas lá na Bahia, e Deus tem nos dado a graça pela graça e misericórdia do Senhor, enviar alguns missionários para o campo. Nós estamos desde os dias 6 de dezembro, saímos, passamos em Bom Jesus da Lapa, de Bom Jesus da Lapa fomos para Santa Maria da Vitória fomos para Correntina, fomos para Rio Pardo de Minas. Rio Pardo de Minas, seguimos para o Peniel, aqui em Jacutinga, Seminário da Missão Novas Tribos do Brasil, e de lá viemos para São Bernardo, passamos aqui o final de semana passado, de manhã estávamos em Jardimira, à noite estávamos no Pastor Mário, lá em Vila Natal, segunda, 2 da madrugada, esticamos para o Paraguai, onde a Ruth vai trabalhar lá com os povos indígenas naquela região. Ficamos em Ponta Porã, deixamos o carro em Ponta Porã, Brasil, cruzamos com o pastor para Dom Pedro Cabaleiro, conhecemos a base da missão e uma aldeia lá durante o dia. À noite pegamos um ônibus para Assunção, chegamos 4h45 da manhã em Assunção, não dormimos, tivemos uma reunião com a direção da missão. À tarde, um casal de missionário, outro casal de missionário que a nossa igreja participa, ela teve aneurisma, a esposa, ele foi nos buscar em Assunção, nos levou para Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo, passamos a noite ali, de manhã pegamos um ônibus novamente para Pedro Juan, voltamos para o Brasil, chegamos aí na sexta-feira à noite, hoje estamos aqui pela manhã, à noite estamos lá no Jardim Calux, e amanhã, 2 da madrugada, 3 da madrugada, estamos esticando para Salvador novamente, se Deus assim permitir. Chego na terça-noite em Salvador, na quarta pela manhã estou viajando para o Pernambuco, aí devo voltar no dia 30, passo a virada de ano, em janeiro estou me ausentando para cuidar da saúde, e em fevereiro voltando para as atividades, se Deus assim nos permitir. Mas é muito bom estar aqui e rever os irmãos. Como vocês oraram por mim esses anos, aqueles mais antigos, ore por essa jovem que vai apresentar o projeto. Jovem, está entregando a vida totalmente ao serviço do Senhor, vai para outro país, não é fácil, mas Deus está no controle, tomando conta da vida dela. Ela vai apresentar o projeto
preste atenção e ore por ela, carece muito de nossas orações. Obrigado, pastor. Mahute. Obrigada. Amém. Bom dia, irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Agradeço primeiramente a Deus por Ele ter me concedido esta oportunidade. Também agradeço ao pastor e à igreja por ter aberto as portas para mim, o irmão Nelson. Também agradeço à minha igreja que tem me acompanhado durante esse trajeto, esse percurso. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês e recompensando também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ruth, eu sou membro da Igreja Batista Bíblica Salém, em Salvador, Bahia. Eu fiz o seminário também, Batista Bíblico da Bahia, em Salvador. E depois de ter concluído o seminário, eu entrei no Centro de Treinamento Missionário Shekinah. Graças a Deus, eu nasci em uma família cristã, meus pais são cristãos, então, desde pequena, eu fui influenciada no Evangelho, fui influenciada na obra missionária. A minha igreja também, graças a Deus, é uma igreja muito missionária, onde a gente tem o privilégio e a oportunidade de receber muitos missionários e ouvir os desafios, ouvir as necessidades, ouvir o que Deus tem feito ao redor dos 4 cantos do mundo. E eu sempre me senti muito desafiada em relação à obra missionária, né? E desde a minha infância eu orava ao Senhor: Deus, por favor, um dia me leva. Eu quero ser uma missionária também, quero falar do teu amor para povos e pessoas que não têm oportunidade de ouvir ou que poucas pessoas querem ir até lá, né? E o Senhor, Ele ouviu a minha oração, mesmo pequena, e Ele tem me direcionado e tem me desafiado ao longo desses anos para que eu possa servi-lo de forma integral. E o Centro de Treinamento Missionário Shekinah, acredito que a Juliana passou por aqui e falou um pouco com os irmãos, né? Ela é uma grande amiga minha, estudamos juntos e também formamos juntos. Ele é um local onde os obreiros, depois de ter feito o curso de teologia, eles vão para um treinamento mais prático. Pessoas que querem trabalhar com povos transculturais, que querem trabalhar em aldeia ou até mesmo em cidades, mas em outros países, outras culturas, normalmente passa pelo Centro de Treinamento Missionário. Lá a gente tem muitas aulas práticas. Eu tive aula de barco, aprendi a pilotar 2 tipos de barco, tive aula de sobrevivência na selva também, passei quase 30 dias na selva, fazendo fogo a lenha, comendo ali, tendo que lidar com os animais selvagens e todos os animais que tem ali, bebendo água do rio, enfim, foi um desafio muito grande, né? E a gente pode pensar um pouco como era no passado, né? Muitos missionários não tinham avião, não tinham um helicóptero da missão, né? Eles passavam 7, 4, 5 dias mata dentro para poder alcançar povos que ainda não foram alcançados, né? E hoje, graças a Deus, já tem barco, já tem avião, já tem outros meios que o Senhor tem dado para que os missionários consigam chegar nos lugares mais difíceis. E ali, durante o período do treinamento no Shekinah, no final você tem que fazer um estágio. Agora você vai colocar em prática tudo o que você aprendeu. Você vai para uma aldeia e vai caminhar lá com um missionário, né? Então, eu fui até o Paraguai, em uma aldeia chamada Jacairá, e tive essa oportunidade de viver ali no dia a dia, né, na pele, o que os missionários de fato sentem. Então, essas são algumas curiosidades sobre o Paraguai, que foi o país onde eu fiz o estágio. O Paraguai é um país na América do Sul, a sua capital é Assunção. Lá tem cerca de 6,2 milhões de habitantes em todo o país. O idioma falado lá, os principais, é o espanhol e o guarani. Na cidade, praticamente, no país, quase todo mundo fala guarani e quase todo mundo também, quer dizer, todo mundo fala espanhol e parte das pessoas da cidade falam guarani. Bom, o catolicismo lá é 88%, né? Então, é uma cidade extremamente católica. Então, tem poucos cristãos na cidade, né? É um país, é um lugar que carece realmente de pessoas dispostas ali para levar o evangelho. Lá no Paraguai, irmãos, tem 19 grupos étnicos, então tem 19 grupos indígenas ali, né? E dentro daquele grupo tem as pessoas com suas culturas, suas línguas, né? Várias pessoas têm ali. E apenas 6 desses grupos, né, têm presença missionária, tem um trabalho que está sendo feito ali, tem igrejas que já foram plantadas, igrejas que estão sendo desenvolvidas ali.
E a missão quer avançar, né? O objetivo é alcançar todos os povos ali no Paraguai. Não significa que os demais nunca ouviram falar nada sobre Cristo. Já ouviram algo bem distante, mas sem um entendimento claro, né? Sem alguém de fato ali que possa ensinar, que possa explicar e que possa ajudá-los a entender a palavra de Deus, né? Então é necessário que mais pessoas se levantem, né, para que essa obra possa avançar o quanto antes. Então, esse foi o local que eu fui, a aldeia de Acairá, que fica ali mais ou menos 1 hora de Pedro Juan. Essas são algumas crianças que tinha ali, e ao lado tem a foto da igreja, né, o templo ali internamente. Então, os irmãos, né, valorizem a igreja de vocês, que tem banco confortável, tem gente para instrumentos de música, tem microfone. Essa é a realidade de uma igreja indígena ali, né? Mas graças a Deus que tem pessoas fiéis, tem cristãos que estão ali, né? Os missionários têm feito um ótimo trabalho de treinamento de homens. A missionária tem dado aula de violão também, teclado, algumas das mulheres e pessoas ali, né, para que a igreja possa desenvolver. Lá também os missionários não moram na aldeia, né? No Paraguai é basicamente parecido com o Brasil, né? Os missionários não têm autorização para morar dentro das terras indígenas, então eles moram próximo. Esse é o caminho que a gente faz. A gente teve a oportunidade de ir andando. É bem distante. Lá é aquela areia de praia, aquela areia que você pisa e o seu pé afunda, mais ou menos no Paraguai, bate 40, 42 graus. Então o sol lá é bastante escaldante. Graças a Deus os missionários têm um carro, né, que eles conseguem se deslocar e chegar até ali. Mas no passado eles não tinham carro, então eles faziam todo o percurso, né, para dar estudo bíblico às famílias que ali moram andando. Bom, essa é a igreja lá, que já está plantada na aldeia que eu fui. Tem bastante pessoas na igreja também. Na foto ao lado tem um trabalho com as crianças também. Muita criança tem na igreja, então os missionários todos os sábados têm trabalho com as crianças. É bem interessante, as crianças vão ali, cantam, ouvem as histórias, né, e recebem ali o estudo. E depois tem a parte do esporte, né? Tem futebol para os meninos, as meninas gostam de jogar vôlei também. Então, é um trabalho bastante interessante que atrai bastante criança na comunidade. Bom, irmãos, então, né, os próximos passos é a minha transição para a Assunção. Estivemos lá agora recentemente, conversando com a liderança da missão. Então, se Deus permitir, no próximo ano, no primeiro semestre, estarei indo para a Assunção, né, deixando toda a minha família, a igreja e amigos aqui no Brasil, e indo morar lá em um outro país. Então, desde já, peço que os irmãos estejam orando por isso, né? Uma nova cultura, um novo clima, uma nova rotina, novas amizades, novas pessoas que vão caminhar comigo. Então, a gente sabe que esse processo de adaptação não é tão fácil, né? Mas sabemos que o Senhor, Ele nos chama e Ele nos capacita e Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Também vou precisar me dedicar ao estudo da língua, né? Vou precisar aprender o espanhol, ainda não sei falar espanhol sem uma outra palavra. Também peço que estejam orando por isso, né, para aprender uma nova língua também. A gente sabe que não é fácil, mas o Senhor também dá graça. Bom, também vou apoiar os missionários que já atuam ali durante aquele período que eu estiver ali. Também vou me preparar, né, durante esse período para entrar em um trabalho de aldeia. Então, durante esse período que eu estiver lá em Assunção, vou estar aprendendo espanhol, aprendendo guarani e visitando os trabalhos de aldeia para, assim, o Senhor me direcionar para qual aldeia eu vou poder estar ali contribuindo e apoiando os missionários com trabalho com mulheres e crianças. Bom, irmãos, lá no Paraguai, somente 35% dos povos já ouviram sobre Cristo e ainda restam 65% que precisa conhecer, né? Então, ainda há muito trabalho a ser feito. Precisa de obreiros, né? Como o senhor falou, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Que, como igreja, nós possamos estar orando para que o Senhor levante mais trabalhadores. E se o Senhor te chama para você servir aqui na sua igreja, amém, sirva aqui na sua igreja. Mas se o Senhor te chama para ir, irmãos, vá, né? Porque o campo é grande e ele precisa de muitos obreiros. Lá no Paraguai, a maioria dos missionários que já estão na aldeia são missionários que já estão com a idade bem avançada. Em algum momento, eles vão parar, ou por motivo de doença, ou por motivo de idade, quem vai assumir esses lugares?
Então, jovens, o Senhor nos chama, né? Nós temos saúde, nós somos fortes e nós podemos contribuir ali muito, né, com a nossa força. Nós não podemos ser a geração que vai segurar o evangelho só para a gente, né? O evangelho não é nosso, a salvação não é nossa, ela pertence ao Senhor e nós devemos compartilhar. Deus um dia enviou Jesus, né, o seu filho, e agora ele nos envia. Então, é um privilégio para nós servir. Eu deixei o meu trabalho, eu deixei a minha faculdade, eu deixei tudo e estou indo para servir ao Senhor e não me arrependo, né? Sou muito feliz e grata pelo que o Senhor tem colocado para me fazer no meu caminho. Para mim é um privilégio e uma honra poder servir ao Senhor. Então, tenho muitos motivos para agradecer, né, pelo tempo que o Senhor tem me dado com a minha família e igreja, pela provisão também, pela saúde que o Senhor tem me concedido durante esse tempo. E peço que os irmãos estejam orando pela minha mudança, né? Como eu falei, próximo ano eu vou precisar me mudar para um outro país, então tem a questão de as burocracias, né, de moradia em um novo país. Peço que orem pela minha família, pelos meus irmãos que ainda não são salvos também. E também peço que os irmãos estejam orando, né, por discernimento durante o meu ministério, que o Senhor me dê sabedoria, que Ele possa me usar, que eu possa ser um instrumento na mão dEle. Então, aqui tem alguns contatos meus também. Eu tenho um cartãozinho de oração, e nesse cartão de oração tem o meu WhatsApp, tem e-mail. Então, se os irmãos querem, os irmãos podem pegar comigo no final do culto. Com certeza, eu sei que a igreja vai estar orando por mim, né? E isso é de extrema importância. Então, é isso, irmãos. Muito obrigada. Eu só vou deixar um texto bíblico aqui, que é em Mateus 28, do 19 ao 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, na nossa aula, a gente viu um pouco sobre delegação, né? Sobre distribuição de tarefas e atividades, e essa foi uma delegação que o nosso Senhor Jesus deu a todos nós, né? E deu à igreja dele para que a gente possa cumprir essa tarefa, que é levar o evangelho por todos os 4 cantos do mundo. Eu costumo falar, irmãos, que a missão é do Senhor, mas o privilégio, né, de servir é nosso, né, de participar. O Senhor poderia ter pedido para os anjos fazerem isso, né, mas Ele nos confiou essa missão, então que nós possamos ser fiéis ao Senhor, né. Tem uma frase também do William que eu gosto bastante, que ele diz assim: eu vou descer a mina, mas vocês precisam segurar as cordas. Então, eu vou lá, vou estar lá disposta aos desafios, à cultura, à nova comida, ao clima, e eu preciso que os irmãos estejam comigo segurando a corda, em oração aqui por mim a todo tempo, e com certeza eu creio que essa igreja estará comigo segurando a corda lá no Paraguai, os irmãos estarão junto comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Ele possa falar aos vossos corações. Obrigada. Amém? Irmãos, nossa responsabilidade é orar e Deus com certeza dará graça em nome de Jesus à nossa irmã. Ela fará um bom trabalho, um excelente trabalho para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero pedir, por favor, que você curve a sua cabeça, e eu gostaria de que o microfone chegasse aqui ao irmão Reis, e o irmão Reis vai interceder ao nosso Deus nesse momento, pela nossa irmã, para que o Senhor possa abençoar que toda a trajetória dela, até o momento dela chegar lá, o Senhor esteja aguardando, e quando a irmã estiver lá, Deus abra as portas, para que as pessoas recebam o Evangelho, que Deus vai usá-la para transmitir àqueles corações. Santíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu conhecimento que chegou a